Grande Floresto, Fala, mestre. Tudo bom? Como é que você está? tudo bem? Muito prazer estar aqui contigo, falando com você. Bom dia. Bom dia, e tô acompanhando teu trabalho direto, tá? Eu tô com a voz um pouco ruim, tô com um resfriado, mas nada que impeça a gente seguir a nossa conversa de hoje. Não, bacana. Qualquer coisa, se você quiser encerrar antes, tiver com algum problema, você fala que a gente entende tranquilo, né? Desse problema de saúde, enfim. Ficar falando demais também, se tiver com algum problema, não for prejudicial, mas é sempre bom te ver, né? Você que já é sócio aqui do nosso canal, uma lenda da história da nossa luta. Daí é um dos poucos que tem uma história como lutador, como mestre, também como promotor de eventos, com uma parte também de política, né, a parte da confederação. Então você, de fato, é uma das pessoas que realmente entende do riscado, vamos dizer assim, sobre não só o Muay Thai, como a luta, né? É sempre uma honra falar com você, mestre. Prazer sempre grande falar contigo, Floresto. Estou acompanhando seu trabalho já faz tempo, né? E parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. As suas entrevistas são de altíssimo nível, grandes nomes que você tem entrevistado. E é sempre um prazer estar aqui do lado do amigo, tá? Fico grato. E muita gente perguntou por que o horário foi mais cedo, né? Até um horário assim um pouco mais difícil para o pessoal participar, mas que nesse momento você não está no Brasil, né? Então tem toda uma logística envolvida nisso. Fala pra gente onde é que você está no momento, mestre. Nesse momento, estou na Holanda, né? Então, esse horário que a gente fez foi pensando nos dois horários, né? Eu acho que não seja ruim fazer uma live hoje nesse horário, porque todo mundo tem acesso em tudo que é lugar. A não ser as pessoas que estão trabalhando ou estão dando aula, não conseguem, né? Mas Não, normalmente hoje a gente tem essa facilidade de ter esse acesso. exatamente. E também para o pessoal que não conseguir acompanhar no Insta, hoje mesmo eu já vou postar essa mesma live no YouTube, né? Que tem Maravilha. uma repercussão maior ainda. Já coloquei, assim que terminar, eu já posto no YouTube. Mando o link também para você colocar nas suas redes sociais, como você sempre faz, mestre. Maravilha. Eu vou dar uma olhada lá quando você botar lá no canal lá do MMA Debate, eu vou estar lá, tá? Vou lá ver. Tranquilo. Mas começando a fazer uma pergunta, né? Eu sei que você começou seu envolvimento com as artes marciais em 82, se eu não me engano, fazendo judô, e depois você entrou para o boxe tailandês, que na época chamava o Muay Thai atual que era chamado de boxe tailandês na época. Fala um pouco pra gente como é que foi seu início no judô e depois o que fez você entrar no boxe tailandês e toda a sua história riquíssima que veio dali em adiante. Florencio, minha mãe me colocou no judô, né? A gente morava logo no início no condomínio Barra Sul. Nós fomos os primeiros a morar no condomínio Barra Sul, isso em 1982. E lá tinha o judô, ela me colocou. E eu, no início, eu fui criado, filho solteiro, era só minha mãe, né? Então eu tive um contato com o judô e para mim foi muito importante, porque eu vi uma figura masculina ali que tinha a disciplina, tinha o respeito, tinha hierarquia e aquilo mexeu comigo, né? Fiz um período de judô, aí parou, depois a gente se mudou, e aí foi quando eu iniciei, junto com o grão-mestre Luiz Alves, na Academia Box Thai, onde começou a minha vida. E falar no grão-mestre Luiz Alves, conte pra gente, o pessoal sempre fala que ele tinha um jeito meio turrão, aquela coisa assim, mas todo um bom coração e tudo. Mas como é que foi o primeiro dia que você encontrou com ele, que você viu? Eu lembro que tinha uma história que você ficava na porta, que você não entrava. Aí um dia ele falou assim, ô gordinho, entra aqui, uma coisa assim. Como é que foi o início da sua relação com o mestre Luiz Alves? Que depois acabou se tornando até uma figura, um amigo pessoal, uma espécie de pai também para você, que você já declarou isso várias vezes. Foi o seguinte, Florencio, eu tinha um amigo chamado Rogério, que o avô dele trouxe o Tai Chi Chuan para o Brasil. E ele tinha me levado lá no Tai Chi Chuan e ele começou a fazer o boxe tailandês, que na época era conhecido como boxe tailandês. Porque o pessoal da rua gostava de bater nele, né? Então ele, para se defender, começou a fazer. E ele me falou, ó, eu tô treinando lá na academia que é campeã brasileira. Enfim, vamos lá. E aí eu fui, eu comecei a assistir as aulas, não podia fazer porque eu não estava com dinheiro para poder pagar a mensalidade. E eu fiquei um mês, exatos um mês. Todo dia ele ia para a Box Thai, treinar, o Rogério, meu amigo, e aí eu ficava assistindo. Daí chegou numa sexta-feira, numa quinta ou sexta-feira, o grão-mestre Luiz Alves, né? Ele veio falar comigo, e aí, gordinho, quando é que você vai entrar? Porque eu só ficava assistindo. Flores, de tanto eu assistir um mês a aula, eu chegava em casa, eu repetia, eu já estava fazendo quase tudo, tá? Eu ficava aprendendo olhando, né?
E aí eu falei, ó, semana que vem eu vou começar, que a minha mãe vai me dar o dinheiro. E exatamente, minha mãe tinha falado no dia 5 vai chegar lá o valor que ela tinha para receber. E aí deu certinho, eu comecei a treinar com o grão-mestre Luiz Alves, que no início ele era uma pessoa muito séria, né? E disciplinador. Então a gente tinha até medo dele, né? Para falar com ele, eu ia com medo para falar. E aí foi passando o tempo, ele me chamou para lutar, ele falou assim, ó, você quer lutar? Aí eu falei, eu quero, mas você vai ter que perder uns 15 quilos aí. Eu falei, não, então eu faço a dieta. E aí, de vez de perder 15, eu perdi uns 25, 28, porque eu perdi bem mais do que era para perder, né? Eu tinha, sei lá, 85 quilos, com 13, 14 anos, e aí lutei com 62 quilos, né? Aí foi isso, fiz a estreia lutando boxe tailandês, e aí começou a trajetória ali no boxe tailandês, na Academia Boxe Thai, com o nosso querido, saudoso grão-mestre Luiz Alves, que depois virou pai, virou amigo, mestre, era tudo. Eu tinha uma convivência diária com ele, né? Na época que ele foi embora, a gente usava o rádio, né? Não sei se você lembra, o rádio da Nextel. Isso foi em 2009, ele foi em 2010, e ali era muito comum. Então eu tinha um rádio, ele tinha um rádio, a gente ficava falando um com o outro através do rádio direto. Então foi isso. E você que historicamente é uma pessoa assim mais tranquila, mais calma do que ele, e você tem uma verdadeira adoração por ele, que você sempre disse, aquela coisa marcial, né, aquela gratidão que você tem da hierarquia também, né? Mas o que você leva a sua parte de mestre que você levou da didática dele? Tirando a parte que ele era um pouco mais, vamos supor, mais severo, mais disciplinador, mas o que você viu nele que você sempre carregou com você na parte de didática, de aula, enfim, do método de ensino que você se espelhou nele? Eu me espelhei nele em quase tudo, na verdade em tudo, porque a base toda vem dele, né? Por que ele fazia campeões? Porque era um treinamento muito duro, e ele era muito disciplinador, ele era muito sério e exigia cada vez mais. Então, isso tudo eu trouxe a minha carreira como treinador, né? Que é ser duro, ser disciplinador e trabalhar muito duro a cada treino. Então, isso fez toda a diferença na minha vida, né? E a outro ponto importante que eu trouxe dele também, Florestan, ele sempre foi um homem correto, uma pessoa de bem, né? Ele nunca passou por cima de ninguém para poder crescer. Então, essas são as coisas que eu trago do grão-mestre Luiz Alves, né? Então, fez muita diferença e faz diferença, porque eu sempre lembro do grão-mestre Luiz Alves, é uma pessoa que vai estar comigo até o dia que eu partir para o outro plano, e lá estarei junto com ele de novo. Uma história bacana que mostra exatamente um pouco desse caráter dele, né? E também a mesma gratidão que você tem por ele como seu pai na arte marcial, ele tinha pelo pai dele, que era o Molina, que ele, um pouco tempo antes dele falecer, ele chegou para você confirma essa história, que ele disse, olha, Arthur, se um dia chegar alguma pessoa que seja parente do Flávio Molina na sua academia, enfim, nunca cobre mensalidade deles. Então, assim, eu acho essa história muito bonita, que mostra a gratidão que ele tem para aquele que é o seu avô na arte marcial, né, no Muay Thai, que é o Flávio Molina. Conta um pouco para a gente dessa história. Exatamente isso que você falou, Florestan. Eu acredito que nada acontece por acaso. Ele já sentia, a parte espiritual já informava ele que ele iria partir. E ele me falou coisas ao longo desse período que foi isso aí. Falando do Molina, olha, se alguém te procurar... primeiro ele falou do arrependimento que ele teve de ter tido uma briga com o Molina, que era o mestre dele. E falou que ele tinha muita gratidão pelo Molina e que se algum filho dele ou quem fosse relacionado ao Molina, para que eu jamais cobrasse a mensalidade. E aí eu tive essa oportunidade, que Deus faz tudo certinho, né? Veio parar lá o sobrinho do Molina, e foi o filho do Molina também lá na academia, e eu falei essa história e falei que eu não iria cobrar a mensalidade dele, porque eu tinha um acordo com o meu mestre, e eu não ia furar esse acordo. E que a academia estava aberta para ele treinar quando ele quisesse, sem custo algum. E assim foi feito, né? Foi isso que aconteceu. Esse pedido do grão-mestre Luiz Alves. E também teve um outro ponto que aconteceu também, Florestan, antes do grão-mestre partir para outro plano, que eu achei uma coisa muito incomum. Ele tinha um problema, eu não vou falar o nome do professor que ele tinha um problema, tá? Ele tinha um problema com um professor que era um grande amigo dele de Muay Thai, e acabou que eles ficaram brigados e ficaram muito tempo sem falar.
sem falar. E aí ele chegou e falou comigo, Arthur, adivinha para quem foi que eu liguei? Isso uma semana antes de ele partir, né? Eu falei, para quem? Aí ele falou o nome desse professor. Eu falei, não acredito, é mesmo, né? Não que eu fosse contra ele falar com essa pessoa, mas porque ele não falava com essa pessoa. Ele ficou muito triste com o que aconteceu na relação de amigo que ele tinha com essa pessoa. E aí eu falei, mas por quê? Ele falou, eu senti algo e eu liguei. Então aquilo ali o Papai do Céu faz as coisas certas, né? Quer dizer, queria acalmar o coração do outro, que ia perder um amigo, que já não se falava, e também, da mesma forma, ele, que resolveu tudo em terra antes de partir. Então, são coisas que são além da vida, a parte espiritual que nos ajuda nessa vida, né? Parecia que já tinha algo dentro dele, que ele sabia que ele tinha que tirar essas coisas, né, para poder partir com mais paz interior, alguma coisa nesse sentido. Exatamente isso, Floresta. Mestre, se eu te falar, você também treinou um tempo, se eu não me engano, começou em 88, a sua história na Chacurique, que não precisa nem te falar, né, uma academia lendária. Conta um pouco pra gente da época, quanto tempo você ficou aí, quais que eram os grandes nomes. Se eu não me engano, você chegou a treinar com o Branco Cicati, com o Manruef. Conta um pouco pra gente da sua relação também com o grão-mestre Tom Herrig. Conta um pouco pra gente da sua história nessa meca do Muay Thai, que é a Academia Chacurique. Foi exatamente isso. O grão-mestre Luiz Alves, tinha algumas pessoas da Boxai que estavam indo, o grão-mestre Luiz Alves foi também para Chacurique treinar lá, e aí surgiu a oportunidade de eu ir. E aí eu fui para passar 3 meses, acabei ficando 1 ano e meio, quase 2, e fiquei na Academia Chacurique. Lá eu tive a oportunidade de treinar com top atletas da Chacurique, entre eles o Branco Cicati, que já não está mais aqui entre a gente, o primeiro campeão do K1, fiz sparring com ele lá no Ringue Central, e tive a oportunidade de agregar mais conhecimento hoje na minha carreira de treinador com o Shehanton Herring, que é um top treinador mundial, assim como o grão-mestre Luiz Alves também era. Então, a forma que ele lidava com os atletas, então ali foi um aprendizado muito grande. Primeiro, como atleta, que eu tinha, era um atleta na época, né? E depois, como treinador que virei. E eu morava na academia, né? Acabava de treinar, a minha obrigação, as pessoas que ficavam na academia eram limpar. Então, eu tinha que limpar a academia toda de manhã cedo e treinar no final da tarde. Eu treinava de manhã e de noite, né? Era mais ou menos isso o que acontecia. E aí foi um período muito bom treinar com o Shehanton Herring. É um grande treinador, um grande ser humano também. Uma pessoa que eu tenho uma relação com ele até hoje. Uma relação muito positiva e trouxe muita, mas muita bagagem para a minha área de treinador, tanto com o Shehanton Herring. Messi, muita gente não sabe, né, a sua história gigantesca dentro do Muay Thai, também, principalmente como lutador. Você foi invicto, né, a carreira inteira invicta. Se eu não me engano, a sua primeira luta foi na Copa Corpore, né, que a gente já conversou sobre isso em 88. Conta um pouco pra gente dos seus grandes momentos, das suas grandes vitórias como atleta, e se algum dia você imaginava que você ia conseguir terminar a sua carreira invicto. Floresta, eu acho que quando um atleta termina a carreira dele invicto, ele nem imagina isso. Ele nem sabe que essa possibilidade pode acontecer, né? Então, eu fiz a primeira luta na Copa Corpore, como você falou, né? E a partir dali comecei a lutar direto, né? Lutei os campeonatos cariocas, todos os campeonatos cariocas eu venci por nocaute, né? Tive a oportunidade de lutar com grandes nomes do Muay Thai, né? Vou citar alguns dos atletas que eu lutei. Tem o Fábio Coelho, que é irmão do Wagner Coelho, hoje é um grande amigo, hoje não, já há muitos anos é um grande amigo. O Fábio Leão, que foi conhecido pelo comercial da Nextel, foi um dos atletas que eu lutei também com o Dário Amorim, que foi um dos atletas que lutou no Japão, foi vice-campeão do IVC, isso no Muay Thai, né? Cheguei a lutar também fora do Brasil, e aí minha última luta foi em 1999, minha luta em pé, né? Então, foi ali que minha primeira luta foi em 88, de Muay Thai, e a minha última foi em 1999, e aí terminei minha carreira invicto no Muay Thai. Mas não tem como dizer, nunca imaginei que isso ia acontecer. E aí, quando terminei, eu já estava mais no foco do MMA. Messi, uma dúvida que todo mundo tem, sempre, até me perguntaram no fórum para eu te fazer essa pergunta. Eu sei que toda a sua andança aí no mundo inteiro, toda a sua experiência, se você pode citar alguns, quais os estados no Brasil que você considera que tem aquele Muay Thai que mais agrada aos seus olhos, assim?
estão um pouco acima dos outros? Pode citar dois, três, enfim. Eu acho que isso a gente poderia citar há muitos anos atrás, sabe? Mudou muito. Eu acho que o Muay Thai, a nível nacional, é desenvolver em todas as áreas. Você pode ter certeza, você vai encontrar grandes... Antigamente, o primeiro celeiro era Rio, Curitiba. Tá? Aí depois ficou Rio, Curitiba, São Paulo. Né? E aí, hoje, a gente falar isso, eu acho que não é correto, porque a gente tem atletas em todas as partes do Brasil, altíssimo nível. Não é mais ou menos, não. O Brasil... não era uma potência no esporte. Hoje o Brasil é potência mundial no Muay Thai. Né? Então, quando a gente vai para a Tailândia, os nossos atletas sabem disso. Quando a gente chega lá, eles estão preparados a se tornarem campeões mundiais. Então, não adianta eu falar um estado, não tem. Eu acho que cada estado tem seus atletas. Por exemplo, Manaus tem. Se você no Ceará também tem grandes atletas. Se você for no Sul, lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, você vai encontrar atletas de altíssimo nível. Então não adianta você dizer que o Rio ou Curitiba... Não, acabou. Isso já acabou. Isso é muito positivo. Eu acho que isso também é fruto de um trabalho que a gente vem fazendo há muitos e muitos anos. É um trabalho de décadas, né? Posso dizer, iniciado pelo grão-mestre Luiz Alves, através das competições. Porque para você levar o atleta a níveis mais altos, ele precisa estar em competição, precisa estar competindo para ele crescer. E foi isso que a gente fez ao longo desses anos, fazendo com que o esporte, ajudando o esporte a crescer. Mestre, você como um especialista na parte em pé, e viu toda essa turma da época de ouro do kickboxing, do K1, enfim, se você pudesse colocar os 5 maiores que mais te agradavam, na época do Branco Cicatic, do Andy Hugh, do Ernesto Rutz, do Peter Aerts, enfim, quais os 5 que você viu que mais te agradavam tecnicamente? Floresto, assim, eu não sou muito fã de poder dar nomes assim, 5 ou 3. Eu vou falar alguns, poucos, tá? Mas eu acho que tem muitos atletas de altíssimo nível que fizeram história e que acrescentaram. Então, vou falar o Ernesto Rush, pela forma que ele trabalhava, com a técnica que ele utilizava, né? A gente tinha o Peter Aerts, a raça que ele trazia junto com a técnica que ele tinha. Aí você pega o Sammy Shield, que era um atleta que as pessoas viam, mas ele não tem técnica, mas ele conseguia utilizar a ferramenta que ele tinha, que era a estatura, a envergadura. Então, eu acho que cada atleta tem um destaque importante nessa história. Aí você pega um Remy Boniaski, que era um atleta leve para a divisão de pesados, mas ele sabia, ele voava, ele sabia aplicar os movimentos corretos para se tornar um grande campeão. Então, acho que tem muitos atletas, né? O Branco Cicatic foi o primeiro campeão do K1, né? Então, são grandes nomes que a gente tem um respeito muito grande. Então, eu acho que 5 nomes é muito pouco. Eu teria que falar vários nomes. Aqui eu só destaquei alguns que, pela característica de cada um. Mestre, falar de uma passagem que até se confunde com a sua história, que todo mundo sempre lembra, que foi a sua participação brilhante, né, que terminou com um título no IVC. Conte pra gente como é que foi, como é que era aquela sensação de fazer 2, 3 lutas na mesma noite, na mão pelada, aquela coisa, vamos colocar assim, para macho mesmo, uma coisa que hoje em dia não tem como pensar mais naquele tipo de evento para os dias de hoje. Como que era isso? E como que foi feita o convite para você entrar no evento e a sua preparação? Começou o seguinte, o grão-mestre Luiz Alves ligou para minha casa e aí deixou um recado lá com a minha mãe, que era para eu ir na academia Box Time no dia seguinte, que era a luta da minha vida. E aquilo aí eu já fiquei pensando. Só que antes eu já tinha um sonho, um desejo, né? Eu acho que todo mundo tem um sonho, tem um desejo, é muito importante estar dentro da tua mente para clarear tudo que você quer, que meu sonho era ser campeão de um torneio de vale tudo de 3 lutas. E preferencialmente eu queria lutar o IVC porque era um evento que passava na Band, era um evento tradicional, traziam 4 americanos, enfim. E aí quando eu cheguei na academia Box Time, o grão-mestre falou, olha, é a luta da tua vida. E aí falou que era um torneio, é um GP de 3 lutas, para ser campeão tinha que vencer 3 lutas. Explicou que não tinha, na época não tinha, né? Não tinha luva, não tinha regra, 30 minutos direto, não tinha round. E aí eu aceitei na hora. Na época, ele falou, ó, você vai treinar aqui a parte em pé, o treino de vale tudo, a gente vai treinar junto lá na Academia Budokan com o mestre João Ricardo. E eu treinava chão com o mestre Oswaldo Alves. E aí eu falei, eu vou lá comunicar lá o mestre Oswaldo Alves disso. Quando eu falei com o mestre Oswaldo Alves, ele foi contra, porque eu era faixa azul de jiu-jitsu. Ele falou, você ainda está muito cru.
Aí eu falei que era a luta da minha vida. Quando eu falei, acho que estava com um fogo muito forte no olhar, né? E ele olhou para mim e falou: então você vai lutar. Então aí deu tudo certo, né? Aí a gente fazia a preparação na box thai, da parte em pé, o vale tudo. Eu fazia lá na Budokan, lá com o mestre João Ricardo e o grão-mestre Luiz Alves juntos, que eles estavam juntos, né? E a parte de chão eu fazia com o mestre Oswaldo Alves. E aí fomos para lá, foram 3 lutas. A primeira luta eu lutei contra o Patrick Assalone, foi rápido, 18 segundos, nocaute. E a segunda luta foi com o Mark Hall, que era o atleta considerado o principal atleta da época. Ele tinha sido campeão lá no UFC. Foram 7 minutos de luta. Eu acabei quebrando lá uma parte da perna dele, teve que voltar com a perna engessada. E a final foi aquela final que o pessoal sabe, com o nosso grande campeão Wanderlei Silva. Foi uma guerra que a gente se matou lá em pé, soco, a gente não foi pro chão uma vez. Uma luta muito dura, muito equilibrada, né? E eu fui campeão daquele evento, né? Foi isso, foi fantástico, um momento fantástico. Papai do Céu já sabia que eu não iria seguir carreira e aquilo ali, mas também eu entrei preparado para dar minha vida para ser campeão, tá? Eu não entrei para lutar, não. É o que eu passo para meus atletas, é isso. Para mim era uma questão de vida ou morte. Se eu entrasse com o intuito de dar o meu melhor, eu não sairia campeão daquela noite, não. Pode ter certeza disso. Eu fui campeão porque eu entrei para morrer ali no ringue. Eu estava disposto a dar na minha vida. Isso a gente fala no lado espiritual, né? Então foi por isso. Eu estava preparado para ser massacrado e continuar lutando até chegar no meu objetivo. Messi, falando nessa luta do Wanderlei, não tem como deixar de falar um capítulo especial, uma pergunta exclusiva para ela. Hoje, passado tanto tempo, essa luta é um clássico, né? Todo mundo coloca ela, pessoal que viu das antigas como eu, como no mínimo entre as 5 maiores lutas de todos os tempos. Como é que você vê o legado dessa luta? Muita gente, mais do lado do Wanderlei, fala que teve um corte da cabeçada que ele deu em você, enfim. E, se eu não me engano, você já falou que viu essa luta 1000 vezes, nunca viu essa cabeçada. Conta um pouco pra gente da atmosfera da luta específica do Wanderlei. E chegou um ponto que dava a impressão que você estava em estado assim como se fosse de uma hipnose, assim, qualquer coisa, você estava num ponto que qualquer soco que um dava no outro, não parece que nenhum sentia dor, estava num estágio de concentração, assim, tão profunda que aquela luta. Conta um pouco daquela luta, que realmente ela é um marco histórico. Você falou bem, essa luta ela ficou para a história, né? Não sou eu que estou dizendo, mas são os especialistas que falam isso, considerado o clássico mundial do Vale Tudo. Inclusive o programa da HBO, o programa, ele veio ao Brasil para poder fazer um programa inteiro dessa luta, né? Ela escolheu cada luta em cada modalidade. Ela foi no boxe, foi no jiu-jitsu, foi nas lutas, e no Vale Tudo ela definiu que essa era a luta. E aí fizeram um programa de mais ou menos 1 hora, que foi disponibilizado na HBO para todo mundo assistir. E aí o Wanderlei falava, eu falava e mostrava os momentos da luta e os bastidores, né? Eu já sabia que seria uma luta muito dura, porque o meu mestre tinha falado que a final ia ser entre eu e o Wanderlei, né? E quando eu cheguei ali um lutador conhece o outro lutador pelo olhar, não pela fisionomia dele fechada ou ele fazendo presepê, não, pelo que pelo olhar dele. Então eu, quando olhei do outro lado, quando entrei no ringue, eu vi ali que tinha um inferno na minha frente. Mas o Wanderlei, quando olhou no meu olhar, ele sabia que o inferno ia ser até o final também, porque um lutador conhece outro lutador, né? E aí foi aquilo mesmo. Foi aquilo que você falou, a gente estava em estado alterado mesmo, porque ele era um atleta muito focado para se tornar um campeão. Você vê que a carreira dele depois mostrou isso, né? Ficou invicto quase uma década, venceu todo mundo lá no Pride, depois no final que teve derrotas. Mas, assim, o que ele fez é algo assim, muito difícil, porque ele emplacava um ritmo muito agressivo, né? Então, mostrou que a maioria dos atletas cediam à agressividade do Wanderlei. Como eu entrei, você lembra que eu falei no início? Não entrei para dar o meu melhor. Eu entrei para vida ou morte. Foi por isso que aquela pressão inicial, os primeiros 3 minutos, ele pressionou muito ali. Sim, ele tinha uma mão muito dura, né? Joelhada muito dura também, o Wanderlei, muito dura. E só que a partir daí eu senti a luta no controle. Se você olhar, eu dominava o centro do ringue. Eu já estava dominando o centro do ringue. A partir do 4º minuto,
para frente, eu tinha o domínio do centro do ringue, e ele vinha para cima explodindo, eu deslocava, respondendo, já dominava o centro do ringue de novo. Né? Sobre a questão da cabeçada, ele me dava a cabeçada assim, eu lembro. Cheguei a ver a luta já várias vezes depois. Só que eu não conseguia achar essa cabeçada e abrir o corte. Pelo que eu vi, tem um momento que ele vem para cima de mim, o Vanderlei, e eu cruzei com... Eu não lembro se foi com cruzar de direita e esquerda, e ele sente o golpe. Ele dá 2 passos atrás, quando ele vem, leva a pancada, assim, era na mão seca, né? Ele sentiu, eu acho que foi naquele momento. Mas, independente, a luta foi muito dura, né? Foi muito equilibrada, e eu acho que o que ela registra ali são 2 atletas mostrando que o espírito, né? Quando você quer chegar lá, você tem que dar o teu espírito máximo, e isso é que faz a diferença. Aquela luta eu, às vezes, coloco ela no YouTube para assistir, porque, te falar que essa luta, por exemplo, para mim, ela é muito mais saborosa de assistir do que o MMA atual, por exemplo. Assim, e eu acho que muita gente pensa a mesma coisa. Messi, fazer uma pergunta agora que foi... Você é muito novo, né? Teve um problema de trombose, que foi o fator decisivo que você decidiu definitivamente passar a dar aulas, enfim. Aí abriu a sua academia, a Champions Factory, nome esse dado pela sua mãe. Conta um pouco pra gente dessa história, que é uma história também bem, bem interessante. Eu tinha ido para a Holanda para treinar, para competir, e aí tive um problema de trombose na perna lá, já tinha lutado bastante, recuperei, ainda lutei o UFA Europa contra um americano, venci esse americano e voltei para o Brasil. Aí, a partir daí, surgiu a oportunidade de ir lá para os Estados Unidos treinar com a equipe do Pat Miletich, que eram todos campeões do UFC, todos. Né? Ali tinha o Pat Miletich, que já tinha 3 cintos do UFC, tinha o Matt Hughes, depois hoje o Pat é Hall da Fama, o Matt Hughes é Hall da Fama, tinha o James Povey, que era também campeão do UFC, que era todo mundo, né? Os tops. E aí fui treinar lá, eu com meu amigo Amaury Bittetti, esse parceiro, a gente estava sempre juntos. E aí a gente ia lutar lá no UFC. Só que tive esse problema de trombose, segundo problema. Fiquei internado. E aí foquei em treinar, ajudar o Amaury para essa luta, que ele depois lutou o UFC lá mesmo, que a gente estava nos Estados Unidos. Foi campeão, ajudei o Pat também. E o James Povey também. Ajudava o James Povey, gostava muito de treinar comigo. E o Pat também. Depois o Pat, ele até anunciou, né? Ele participou de um programa com o Joe Rogan, né? E aí o Joe Rogan perguntou para ele qual era o atleta mais duro que ele já tinha treinado na vida dele. E eu fiquei até elogiado, porque ele falou que fui eu, que é a pressão que ele tinha que aguentar. Eu estava numa fase muito boa, estava voando lá nos Estados Unidos. E aí ele falou isso, que o chute era muito duro, o boxe também, enfim. Foi isso aí. E aí tive o segundo problema, voltei para o Brasil. Apareceu uma outra oportunidade para lutar, né? Era para lutar no Pride contra o Sakuraba, né? Porque o Sakuraba tinha acabado de perder do Vanderlei, né? E aí tive o terceiro problema. Enfim, aí chegou um momento que era uma coisa que já estava abalando, né? Poderia até morrer por causa disso. Foi quando foi tomada a decisão de eu parar a carreira. E aí foram 3 dias muito difíceis, né? Para um atleta jovem, né? Que estava rodando o mundo, começando a viajar, ter as oportunidades, e aí tive que encerrar minha carreira e olhar para frente. 3 dias depois, Deus amansou meu coração, eu senti uma tranquilidade, eu já tinha certeza que eu ia fazer um trabalho como treinador. E conta sobre a escolha do nome que foi dado até pela sua mãe, Champions Factory. E aí, depois desse momento que eu tive que encerrar minha carreira, andando lá na casa da minha mãe, aí saindo do quarto dela e passando para a sala, e ela falou: meu filho, minha saudosa mãe, ela tá sempre comigo aqui, mas ela tá no outro plano, né? Há 2 anos ela foi pro plano de cima e a gente tá junto aqui todos os dias, eu sinto ela sempre. E aí ela falou, meu filho, você vai ter que formar campeões. Aí eu parei, foi uma coisa assim, automática. Eu parei, olhei para trás e falei assim, mãe, e esse vai ser o nome da academia. Vai ser em inglês, porque a gente vai fazer história no mundo. E acabou se tornando verdade, né? Champions Factory hoje ela tem um reconhecimento mundial na luta em pé. A gente hoje tem um foco de fazer isso no MMA. Já estamos com os nossos atletas treinando e que vão fazer a mesma história que a gente fez tanto no Japão quanto na Tailândia, na Europa. A gente vai fazer no MMA também. Messi, tem um livro seu, uma biografia muito interessante, que também, além de ser uma biografia, é um livro de autoajuda, né, muitas vezes, que é Arthur Mariano, a trajetória de um campeão
no ringue, na vida. Conta um pouco para a gente sobre a história desse livro e também hoje em dia, se ele está à venda em algum tipo de plataforma digital, enfim. Conta um pouco para a gente sobre isso. Sim, esse livro foi lançado em parceria com o canal Combate, na qual eu tive lá 15 anos comentando, né? E aí esse livro ele vem com o objetivo de mostrar trechos da minha vida, momentos de dificuldade e de superação a cada momento, né? Então, eu conto vários, desde momentos de criança, quase eu morri, eu tive uma doença que era essa área aqui ficou toda inchada e por 3 dias eu já tinha morrido, já disse o médico. E aí eu vou contando a cada etapa da minha vida momentos de dificuldade e como eu superei isso, né? Como, por exemplo, momentos quando eu passei o bullying das pessoas querendo me bater, que isso me ajudou também a procurar o boxe tailandês. Como é que foi que eu consegui fazer com que, quando criança, com 9, 10 anos, o pessoal da rua que eu morava era bem conhecido, era muito envolvida com torcida organizada. Então, era um pessoal que gostava de bater nos menores, enfim. E aí, como é que eu consegui, através de uma estratégia psicológica, fazer com que eles parassem de me incomodar, né? E aí eu vou contando trechos da minha vida, como fiz campeões mundiais, como é que, por exemplo, atletas chegavam para mim nervosos, que iam fazer, para ser campeão mundial, tinha que fazer 4 lutas, como é que eu conversava com eles, como era a minha abordagem, como é que eu fazia isso, né? Então, vou dar um exemplo dos pontos do livro, né? Por exemplo, teve um atleta nosso que, para ser campeão, era no Lumpini Stadium, né? O templo do Muay Thai na Tailândia. Para ser campeão mundial tinha que fazer 3 lutas, né? E aí, na última luta, a gente perdeu o ônibus que ia para o estádio lá, o Lumpini, para a final do Mundial, né? Ele já tinha vencido 2 lutas. Ele falou, aí a gente teve que pegar um táxi, fui eu e ele foi na frente, eu fui atrás, ele chegou para mim e falou, pô, mestre, eu estou muito nervoso para lutar. E aí, eu falei, mas por que você está nervoso? Não, o cara não para de atacar. Eu tenho um vídeo do cara. E como eu estava com a seleção brasileira, muitos atletas, eu não conseguia ver todos os atletas e estudar para todo mundo. Era muita gente. E aí ele me deu o vídeo, eu olhei, realmente, o cara era uma máquina de bater, não parava, né? Assustador, só que em cima de fortaleza sempre tem fraqueza. Então eu fui identificar naquele momento dentro do táxi, indo para o Lumpini Stadium, que aquela fortaleza que aquele atleta tinha uma fraqueza, tinha um buraco. E aí eu falei para ele, ó, você vai fazer... Primeiro eu comecei a rir para ele, né? Porque ele já sabe que a gente tem muita confiança no que a gente faz. E ele tinha lutado o ano anterior, no Campeonato Mundial, tinha perdido. Ele venceu 2 lutas e perdeu na semifinal. E na semifinal, as primeiras 2 lutas ele ganhou, fazendo tudo que a gente tinha falado para ele. Na terceira, ele achou que ele já era o suficiente, fez do jeito dele, foi cabeça dura e perdeu, desceu do ringue e falou, nossa, se eu tivesse seguido o que você falou, eu tinha sido campeão. E é esse cara que ganhou dele no ano anterior, foi o campeão mundial do ano anterior. E aí eu mostrei para ele o caminho, qual era, quando o atleta entrasse na média distância, a ação que ele ia ter. E falei para ele que se ele fizesse imediatamente, essa luta se tornaria fácil. E foi isso que aconteceu. Um atleta que era uma máquina de bater, esse meu atleta lá na final do Lumpini, ele venceu os 3 rounds, colocou o cara várias vezes para baixo com chutes, e se tornou campeão mundial. Então eu vou contando isso, vou falando como eu desenvolvi a metodologia que a gente fez campeões mundiais e sempre levando a dificuldade e mostrando onde você pode se superar. Então é um livro, uma autobiografia motivacional, né? Esse livro, nesse momento, ele não está sendo vendido em lugar nenhum, mas vai estar sendo vendido já. Não, desculpa, está sendo vendido, sim. Tem uma plataforma, só que eu esqueci o nome da plataforma, famosa, inclusive famosa lá nos Estados Unidos, a plataforma de venda pela online mundial, Walmart, é isso, Walmart. Quem quiser entra no site da Walmart e tá lá, só botar Arthur Mariano, vai sair, vocês podem ter acesso ao livro. Trajetória de um campeão no ringue na vida. Também tem na Hotmart também, tá? Entra na Hotmart e você tem acesso a esse livro. Mestre, você tocou rapidamente no tema, mas muita gente também se lembra de você como comentarista, né, do canal Combate. Eu lembro desde você, aquelas transmissões do K1 que você fazia com... Para mim, essa dupla também é inesquecível. Você e o Sérgio Maurício, né? E vou dizer que faz falta, viu?
né? Os profissionais de hoje, lógico, são muito bons também, mas para a gente mais old school, lembra daquela época, tinha o Paulo Borracha também treinando, comentando os eventos de Vale Tudo, era uma época bastante interessante. Conta um pouco para a gente dessa sua época e posso dizer que eu gostava bastante dos seus comentários. Obrigado, Floresto. É o Paulo Borracha, um grande amigo, né? Ele foi o primeiro comentarista do canal Combate. E aí, quando entrou o K1, eu tive a oportunidade de fazer os eventos K1. Comecei fazendo junto com o Paulo Borracha. E o narrador geralmente era o Sérgio Maurício. Tinha outros também que participavam, Lucas Pereira, Daniel Pereira. E aí depois o Rod chegou depois, né? Mas realmente o Sérgio Maurício é um mestre na comunicação, realmente era fantástico. E era um momento maravilhoso, né? De poder comentar o K1, porque como eu tinha já morado na Holanda, eu conhecia bem aquela história toda, os atletas, as academias, que eu cheguei a visitar as academias. Então foi algo muito gostoso, era um momento, aquilo que você falou, dá saudade, isso me dá saudade, né? Desse tempo. Depois também, que foi muito legal no canal Combate, aí eu recebi a informação, né? Que eu teria que comentar também o MMA. Falou, agora o canal ele quer fazer que os comentaristas comentem tudo, né? E como você já lutou MMA, então ele queria que eu participasse. Eu comecei a fazer também o MMA, então era muito legal. O início, os primeiros 6, 7 anos foi fantástico, foi muito gostoso. Fiquei lá, foram quase 15 anos direto comentando, né? Então era muito bom. E aí tinha mudanças de diretoria. Quando tinha uma mudança de diretoria, mudava tudo, né, o perfil. E aí depois tiveram nesse processo 3 mudanças de diretoria, né? Então, foi isso. O Nairton Abad foi a pessoa que me colocou lá dentro. Eu mando já um abraço para o Nairton, né? Ele me fez o convite e, infelizmente, ele não está mais no canal, já tem bastante tempo, mas realmente é um profissional que fez toda a diferença lá no canal para o crescimento. Messi, uma coisa que eu acho muito bacana, né? E a sua academia faz isso já há muito tempo, principalmente agora nessa época de pandemia, acho que seria muito importante algumas empresas, algumas pessoas fazerem esse tipo de coisa, que é a parte de filantropia, né? A Champions Factory faz isso há muito tempo, que é de pegar cestas básicas, enfim, ir nas comunidades, fazer essa parte de ajudar as pessoas mais carentes. Conta um pouco para a gente desse seu lado também de envolvimento nessa parte. Olha, a gente sempre tentou poder colaborar e ajudar, porque a gente entende que a gente está aqui para poder ajudar, né, Floresto? Essa vida você não pode só viver para você. Então, o que você pode fazer para ajudar sempre será muito bom. E era um prazer que eu tinha, então eu passava isso para os nossos atletas, para os nossos alunos, e eles se envolviam nessa causa. Então, a gente já foi a várias, inúmeras comunidades, inclusive a bala comeu numa desses momentos que a gente ia lá distribuir, tivemos que ir para o chão, deitar lá, esperar o bicho pegar, e a polícia passando. A gente não imaginava que o bicho ia pegar naquela hora que a gente estava nas comunidades distribuindo lá os alimentos, roupas, brinquedos. Mas foi muito legal. É um período muito gostoso que eu sempre fiz, junto com nossos professores, líderes das unidades da Champions Factory. E a gente tem um projeto social, que é um projeto social vencedor desde 2009, são 11 anos de projeto. Fica lá, é o projeto Parque Vivo, que é ali na subida da Rocinha, né? Então, a gente tem feito vários campeões ali, formamos professores que treinaram lá. Posso aqui dizer, o Joca é um professor formado, que até passou agora aqui na live, mas não sei se ele já está aí. E campeões mundiais, como o Vitor Santos, foi campeão mundial vindo de lá, entre outros grandes atletas que vieram desse projeto. Messi, antes de fazer um encerramento, tem a última pergunta que eu gostaria de fazer para você. Sempre eu dou uma olhada no seu Facebook, no seu Instagram, e eu estou vendo que você, nesse momento, você está dando um curso, né, específico para treinadores, um curso, pelo que eu vi, é um treinamento de elite mesmo, de alto rendimento, para fazer com que esses treinadores sejam capazes de colocar o atleta deles a nível mundial. Você, com toda a sua experiência de grande lutador invicto, lutador de vale tudo, dirigente, mestre,
Conta um pouco para a gente a metodologia desse curso, pelo que eu vi, é específico para treinadores de alto rendimento, para fazer aquele cara que é treinador dar um upgrade absurdo na academia dele. Conta um pouco para a gente da metodologia específica desse curso e qual que seria um contato, algum e-mail ou algum Instagram específico para esses treinadores entrar em contato com você. Esse curso é um curso chamado Treinador de Elite que eu desenvolvi. É um curso que eu peguei meus últimos 15 a 20 anos eu rodando em inúmeros países. Foram mais de 40 países rodados. Toda a bagagem que eu desenvolvi, eu coloquei ali, mostrando como é que é a metodologia, qual é a metodologia direcional, a metodologia que eu desenvolvi, que ela te leva a resultado, né? Então, como você faz isso? Entrando na parte de estratégia, de parte física, de parte tática, de parte técnica, de mentalidade, né? Como funciona o treinador, como é que deve ser um treinador vencedor. Então, ali, esse curso é um curso, não posso nem falar que é completo, que ele é mais que completo. A pessoa que tem acesso àquelas informações, basta ela só colocar em prática que está naquele curso, que ela vai fazer um time de campeões. Porque o que eu falo, Floresto, você fazer um campeão não quer dizer nada. Um campeão, você pega um atleta talentoso e você consegue fazer, mas você fazer um time de campeões é bem diferente. Você pegar e fazer 6, 7, 8, 9, 10 campeões top. Não é campeão estadual, é campeão top, né? Que tem títulos internacionais. Isso você precisa de um método. E é isso que faz a diferença. E eu desenvolvi esse curso com essa bagagem dos últimos 15, 20 anos da minha vida e que fazem toda a diferença. Vão fazer toda a diferença para todos os treinadores. Eu posso dizer, não só treinadores iniciantes ou medianos, mas treinadores já com muita experiência. Porque vai acrescentar muito as pessoas que tiveram acesso. A gente fez o lançamento hoje, esse curso não está disponível, tá? É bem claro, as pessoas não podem adquirir esse curso. E a gente vai começar um processo agora, na semana que vem, para poder fazer o relançamento do curso. Ele é aberto, um carrinho, onde a pessoa pode ter acesso a comprar esse curso durante 3 dias e depois ele fecha. É um curso, ele fica fechado, ele não fica disponível, né? Então, eu creio que para o mês que vem, a gente vai fazer um trabalho agora, esse mês, e ele vai ser disponível em 3 dias. As pessoas têm que ter a oportunidade de poder adquirir. Fora, passou esse tempo, o curso ele é fechado. Bacana. Vou pedir para o pessoal se inscrever aqui no @MMA Debate Oficial. Assim que essa entrevista for encerrada, eu vou deixar ela salva aqui no meu Instagram, mesmo no IGTV, e vou postar ela ainda hoje no canal MMA Debate do YouTube. Quem puder, entra também no canal MMA Debate, ele já está quase 10 mil inscritos, né? Assim, eu conto aí com a colaboração de todos vocês. E, mestre, sempre uma honra, né, fazer o encerramento aqui, uma honra conversar com você. Espero que você tenha gostado das perguntas, né? É sempre uma aula conversar com você, além da sua história marcial. Você é uma pessoa sempre solista, muito educada. E eu só tenho sempre a aprender com você. Espero que você tenha gostado. Gostaria que você deixasse seu recado final para os seus fãs do Brasil inteiro. Floresto, posso fazer uma pergunta também? Claro. Você é um cara que vem entrevistando grandes nomes há muito tempo. Você que gosta dos 5, agora eu vou jogar para cima de você. Quais foram as 5 entrevistas que mais você chamou a sua atenção? Assim, eu posso dizer a sua, porque abrange toda a parte desde o início, então eu acho muito legal, e também a fluência o que me interessa muito também é a pessoa articulada e que fala, né, naquela pessoa que fala sim ou não, você conta a história inteira, então isso é muito interessante. A entrevista com o mestre Helson Gracie foi super interessante, até pelo jeito dele, assim, ele fala mesmo as coisas, achei muito legal. A entrevista que eu fiz com o mestre Royler, eu adorei, que ele fala também, igual você, toda a história, uma parte assim, contando detalhe por detalhe. E tem algumas entrevistas super interessantes que eu fiz com o Verdun, com o Shogun, enfim, o Vanderlei. Então, assim, é muito difícil, mas eu gosto muito daquelas que o entrevistado rende, flui a entrevista e acaba que fica um bate-papo. Eu fiz uma com o André Dida também, do mesmo jeito, a entrevista parece que fica sendo, não é uma entrevista, é um bate-papo. Eu acho isso interessante. E você é uma pessoa que a gente vê que, além de toda a característica marcial, você tem uma educação e uma fluência verbal muito interessante, você é um ótimo comunicador. Então, assim, entrevistar uma pessoa como você fica fácil.
Pô, que legal, que bacana. Ó, Florestan, é um prazer estar falando contigo sempre, né? Sou admirador do seu trabalho. Você está fazendo um trabalho maravilhoso. Parabéns aí, você está com quase 10 mil, que você falou, inscritos Isso. lá no YouTube, né? Então, isso mostra aí o trabalho que você está fazendo. Tenho certeza que você vai mais longe. 10 mil já é um grande número, a gente sabe disso. E eu fico muito contente de poder participar do teu programa, do teu canal. Tá? Eu vou estar sempre à disposição a hora que o amigo precisar. Obrigado, Messi. Uma honra conversar com você. Vou deixar salvo aqui no Instagram, para o pessoal que quiser ver mais tarde, no IGTV aqui do @MMA Debate Oficial. E vou colocar no YouTube também. Desculpa, Borejo, é só para que você tinha falado o endereço, para as pessoas que quiserem saber mais sobre o curso, tá no Instagram, Arthur Mariano. Vai no Instagram, @Arthur Mariano, é só isso. Maravilha, prazer em estar contigo, amigo. Obrigado, Messi. Fica com Deus. Melhoras aí no resfriado, hein? Obrigado, hein? A gente se vê. Parabéns pelo trabalho. Tchau, tchau. Obrigado. Fica com Deus. Tchau, tchau.